Espera só um pouquinho, os pessoal entrar. Boa tarde, William. Seja bem-vindo. Oi, quantas pessoas tem aqui? Um total de 10 pessoas. Eu quero conversar com vocês aqui sobre o novo assunto que a gente vai pensar nesse encontro, que é sobre áreas e geometria. Então, não conseguiu ouvir direitinho aí. Mas está meio falhando, né? Faz só um segundo. Tá, e agora? Tá melhor? Pronto. Vocês estão escutando direitinho e sem ruído, no caso. Bem, gente, como eu já tinha explicado, e eu vou explicar de novo, a avaliação não vai ser hoje, vai ser todo começo de mês. Ou seja, na próxima semana a gente vai aplicar a avaliação, ok? E também na próxima semana eu vou começar 4 horas para colocar uma.
umas questões da lista, que necessariamente vai ajudar você a responder essa questão da própria avaliação. Estamos entendidos aqui? Tá bom. Fazer a chamada logo, senão a gente vai perder o tempo. Pois bem, Alessandro Rodrigues, Presente. Olívia Carneiro, Presente. Otão Gabriel, Presente. Bruno Silva, Douglas Miranda, Gabriel Henrique, Presente. Heitor Marques, Presente. Iargo Vinícius, Presente. Isadora Araújo, João Lucas, Presente. João Marcos, Presente. João Vinícius, Leonardo José, Presente. Matheus Felipe, Presente. Miguel Medeiros, Presente. Rodrigo Sapo, Presente. Sabrina, Vitor Manuel, Vitor Natan Presente. e o William Martins. Presente. Ok. Outro João, acho que é o João. João Marcos. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir fazer a avaliação. Eu posso fazer outro dia? Pode fazer outro dia. Mas tem que dar uma justificativa, ok? Que eu vou botar no sistema e eles vão liberar para vocês. Eu vou estar embarcando semana que vem. Embarcando para viagem? Pra Austrália. Tá. E você acredita que vai conseguir fazer a avaliação? Quando chegar lá? Não. Ah, não. Quando chegar lá, sim. Quando chegar lá, sim. Tá. Eu vi uma data específica para todo mundo fazer ao mesmo tempo. Não vou fazer dia separado. Pois bem. Mais alguma dúvida sobre a avaliação? Beleza. Começar a gravar. Vou mostrar para vocês aqui. Bem, gente, eu fiz uma enquete lá no WhatsApp, acho que todo mundo já viu. E na enquete eu falava o quê? Demonstração de fórmula ou, ou com decomposição, ou decomposição com algumas fórmulas questão mais avançada. Vocês voltar para a decomposição de questão, decomposição de formas com a questão mais avançada, ok? E isso, vou te dizer uma coisa, isso não está no programa do PIC. Isso é algo que eu meio coloquei. Porque, de fato,
tem os professores, a maioria dos professores, coloca as formas para vocês memorizar, e vocês, no dia a dia, ou em questões diferentes, vê figura diferente, acho que tem fórmula diferente. Mas em algumas propriedades e algumas formas ou geometrias, que vai dizer que essas duas formas são iguais. Só que isso não é intuitivo. Para você saber disso, você vai dizer, vou procurar altura e base, um triângulo qualquer. Esse triângulo, tem um triângulo que é retinho para cima e tem um triângulo que é mais para o lado. Como é que você vai saber que esse tem a mesma área e área, praticamente? É meio confuso. E o objetivo daqui é justamente para deixar essa forma mais intuitiva. Mesmo com forma diferente, tem a mesma área. E é uma tarefa bem complicada. Então, se você quiser ou tiver vontade de perguntar alguma coisa mais acima, pode perguntar, ok? Eu estou sempre aqui tirar dúvida. Compreendido aí? Só. Vamos lá. Bom, bem, gente. A primeira coisa que eu vou introduzir a vocês são as formas geométricas em si. Nessas formas geométricas, pode variar em muitas formas. A única coisa constante que tem é o quê? No mínimo das formas geométricas, tem que ter um limite de três lados. E três lados vai variar de figuras com 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados e até infinitamente. Não tem um limite de lados para uma figura. E desses lados, vai variar dentro de um conjunto de lados, tipo 3 lados, existe várias formas geométricas, que no caso vai variar somente na parte do ângulo e na forma o tamanho desse lado, ok? Então, o conjunto de lado vai ser um conjunto de forma geométrica. 3 lados, formas triangulares. 4 lados, forma quadriláteros. 5 lados, forma pentágonos ou etc. Ok? Dessas formas ou grupos, a gente vai trabalhar conceitos em cada um. Por exemplo, aqui os conceitos dos polígonos regulares. Os polígonos regulares são as figuras que têm lados iguais. No caso aqui, do 3 lados, eles têm 3 lados iguais e é um triângulo. 4 lados, um quadrado. 5 lados, um pentágono. E 6 lados, um hexágono. Uma propriedade dos polígonos regulares são que todas as figuras têm os ângulos dentro da figura têm o mesmo ângulo. Por exemplo, aqui. Nesse quadrado aqui, ou esse quadrado ele tem quatro pontos, ou 4 vértices. E esse ângulo que faz aqui, esses vértices, são iguais. Que no caso, eu acho que todo mundo já sabe, 90 graus. Ok? Aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui, os ângulos são iguais. E esse cara aqui, os ângulos são iguais. Essa é a propriedade dos polígonos regulares. E a gente vai usar isso como base para provar alguns conceitos de figuras que não é regulares, ou são figuras diferentes. Nesse caso, deixa eu ver. Tá. Nesse caso, a gente vai provar, no exemplo aqui, Naranja, tá explicando aqui, o grupo específico de cada lado. No caso, os 3 lados tem os equiláteros, os 3 lados são iguais,
e os três ângulos são iguais também. Ou triângulos isósceles, que tem uma propriedade específica para ele, que é o quê? Considerando que esses dois lados são iguais, os ângulos adjacentes deles são iguais. No caso, são esses ângulos aqui, ó. Ok? Se tiver um triângulo isósceles, o ângulo adjacente desse lado são iguais. Ok? Do quatro lados, acho que todo mundo já conhece. Quatro lados, com os quatro lados são iguais, vai ter um quadrado. E se os quatro lados não forem iguais, vai ter um retângulo. Agora, de novo, a propriedade do retângulo é o quê? Temos duas retas paralelas. No caso, essas duas retas aqui, ó. Chamar de RS. E vou traçar duas retas também paralelas que vai definir a altura. E no caso, vou chamar daqui de R' e S'. Quando eu faço isso, eu vou ter um quadrilátero onde os ângulos são todos iguais. E as retas paralelas são iguais. No caso, essa reta aqui, essa distância aqui, são iguais. E essa distância aqui são iguais. Se você ver um retângulo, as retas paralelas são iguais para definição de paralelismo. No caso, não posso dizer para vocês aqui. Se tiver um lado, esse lado, o paralelo deles vai ser igual, e o outro lado também, o paralelo deles vai ser igual. Essa é a propriedade do retângulo. Estão me compreendido aqui? Eu não tenho como aprofundar para vocês aqui, porque isso leva muito em geometria plana. Geometria plana tem vários conceitos, pode dizer, complexos de simplificar em uma só aula. Então, só vou simplificar com alguns conceitos básicos, intuitivos. E agora, a gente vai provar a área do triângulo. É sempre igual para todo triângulo que tem a mesma altura e a base. Algum aqui tem alguma ideia de como prova isso sem usar fórmula? Se tivesse, comunique com a gente aqui para a gente avaliar como é que é. Ou acrescentar. Pois bem, gente. Vou usar o primeiro como exemplo. O primeiro exemplo, eu não vou usar a fórmula. Eu vou usar a própria geometria dele, ou a forma geométrica. A forma geométrica aqui, ó, a gente vai considerar primeiro o lema 1. O lema o quê? Lema são as considerações que já foram provadas e a gente vai usar sem explicar como provar elas. No caso aqui, o lemão vai dizer que a área de um triângulo retângulo corresponde à metade de uma área de um retângulo. A gente não vai provar isso. A gente vai definir isso como verdade. Isso vai ser nosso lema 1. Nesse caso, a gente vai definir um triângulo qualquer. Nesse triângulo, a gente vai cortar ele uma paralela com a base. No caso aqui, ó, a paralela vai ser esse cara aqui, a própria altura. Quando a gente corta com a paralela dele, isso vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Ok? A altura sempre vai ser um ângulo de 90 graus e a maior distância da base para a altura, para o maior ponto acima. O que a gente vai fazer? A gente vai separar isso daqui ou definir cores diferentes. Porque o que acontece? A gente não sabe que esse cara aqui, ó, a área desse cara aqui, o Azinho, é igual ao Bzinho. Tem triângulo que vai variar. Então, a gente vai definir uma área A e B, ou área verde e vermelho. Assim, para definição, a gente vai separar elas. Separando, perceba o quê? Pelo lema 1, que a gente definiu aqui, que é o quê? A área do triângulo retângulo corresponde à metade de um retângulo.
A de um triângulo retângulo corresponde à metade do retângulo. Triângulo retângulo é o quê? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, correto? No caso, esse cara aqui. Pelo lema 1, a gente pode complementar que ele é a metade de um retângulo. Ou seja, vai ser Azinho dividido A2A dividido por 2. Que no caso, esse 2A, esse caso, esse retângulo todinho aqui. Ok? Alguma dúvida nesse caso aqui? O que eu fiz aqui foi uma coisa imaginária. Porque essa área aqui, vou definir com outra cor, ela não existe na nossa figura original. Ela está lá como se fosse uma área imaginária. Assim, o que acontece? Como é uma área imaginária, a gente pode colocar com outra cor, no caso azulzinho. E quando a gente junta essas duas áreas, teria o quê? Que nosso quadrado, o triângulo que a gente definiu, vai ser a metade desse retângulo aqui, original. Esse retângulo aqui vai ter o lado maior, ou o comprimento, a altura, e a largura, a própria base do retângulo, do triângulo, que no caso a gente vai chamar de B. Perceba a seguinte coisa. O verdinho aqui vai ser esse cara aqui, e o vermelho vai ser esse cara. Isso sempre vai continuar constante para qualquer triângulo que eu colocar ali. Isso vem da própria construção que a gente fez. Por que isso vai manter constante? Porque na nossa construção, a gente dividiu o triângulo original em dois. E a partir dessa divisão, a gente consegue fazer um retângulo e somar esses retângulos. E na soma desse retângulo vai fazer um retângulo maior, que vai ser. E a área desse retângulo maior, a metade dele, vai ser igual ao do triângulo. Então, se a gente for calcular um triângulo qualquer, a gente está calculando a área de um retângulo e dividido por 2. Isso para qualquer triângulo. E você consegue observar isso quando a gente faz essa figura aqui. Nessa figura, a gente coloca vários retângulos aqui, triângulos, quer dizer, coloca em vermelho, vários triângulos, e eles estão no mesmo retângulo. A diferença desses triângulos é que a posição desse ponto aqui, maior, P, é diferente na reta S, que a gente vai definir aqui. Ou seja, se eu movimentar esse ponto P, nessa reta, contando que fica dentro desse triângulo, desse retângulo, a área não muda. Por exemplo, aqui, eu movimentei essa ponta aqui para esquerda. Chegou aqui. A área desse triângulo novo, base, fazendo os pontos na extremidade dessa reta aqui, vai ser sempre igual à área do triângulo primeiro. Isso também, se a gente movimentar mais para a esquerda, e para a extremidade desse retângulo, a desse retângulo aqui, desse triângulo retângulo aqui, vai ser igual ao triângulo 2, que também vai ser igual ao triângulo 1. Ou seja, para qualquer ponto que eu movimentar nessa reta S, mantendo a base, ela vai ter a mesma área para todos os triângulos. Continua a mesma área. A área continua constante. Deixa eu ver a pergunta aqui. Boa pergunta, João Frota. O que acontece? Quando o triângulo está fora dessa base, ou desse retângulo, está mais esticado para cá, ele mesmo assim continua constante. Isso porque, para cá, se a gente for desenhar um triângulo,
Isso eu ensino mais pra frente, mas eu vou adiantar um pouquinho para vocês. Para cá. Colocar em, colocar em azulzinho aqui. A nossa base. Deixa eu ver. Por bem. O triângulo tá bem aqui. Quando o triângulo tá aqui, se eu movimentar o ponto dele muito para a esquerda ou para a direita, ele vai estar muito esticado. Que no caso vai ser esse cara aqui. Prontinho. O que acontece, gente? O que acontece? Aqui vira um novo triângulo. O padrão aqui, que você conseguir observar, é o quê? A gente consegue formar um retângulo. Só que esse retângulo não vai ter ângulos retos aqui. Por exemplo, aqui, se eu fizer aqui um retângulo e colocar para cá. Esse retângulo. Esse retângulo vai ser uma área maior. Que no caso vai ser essa área aqui e essa área aqui. Ou seja, quando o. Eu posso explicar direitinho para vocês aqui. Que é um conceito bem técnico. No caso aqui, ó. A área do nosso triângulo aqui, vai ser a metade desse retângulo bem aqui que a gente definiu no comecinho. Esse tá meio torto. Correto? Só que o quê? Quando eu faço esse retângulo torto, se fizer um ângulo reto, essas retas aqui paralelas, eu vou formar outro retângulo maior. Nesse retângulo maior, nós temos o quê? Temos dois triângulos. Correto? Dois triângulos. O que acontece? Quanto mais eu vou para a esquerda, esse triângulo aqui, vou marcar de roxinho. Esse triângulo aqui, ó, que a gente definiu aqui, vai aumentar. E esse triângulo aqui vai diminuir. Ou aumentar consequentemente. Só que o quê? O padrão assim vai sempre continuar o mesmo. Ou a proporcionalidade dele vai sempre continuar o mesmo. Por causa dessa proporcionalidade dele, essa área aqui, desse retângulo aqui, continua constante. E quando continua constante, é a mesma coisa se eu estivesse movimentando um triângulo e esticasse ele para o lado. Quando eu estico ele para o lado, mesmo esticando o máximo possível, ele sempre vai continuar a mesma área. Justamente por causa dessa proporcionalidade desses triângulos que fazem o lado esquerdo e direito. Eu não vou definir aqui, porque, por exemplo, aqui está muito complexo. Isso já entra num quesito de geometria plana avançada, ou do signo período, praticamente. Então, a explicação aqui está meio, né, mas esse é o conceito. Esse é o caminho certo para você conseguir achar essa forma, ou provar essa forma. Compreendido essa parte? Bem, gente, isso vai ser um conceito que eu ia mostrar a seguir, mas vou adiantar um pouquinho, porque a gente vai usar isso para provar ou responder uma questão. Perceba, se o triângulo tiver a mesma altura, ou tiver nessa linha paralela aqui, ó, e tiver a mesma base, ele vai ser igual para qualquer triângulo. Ou continua constante, a área. Assim, a gente vai provar para o trapézio. Utilizando o conhecimento que a gente achou na primeira questão. O trapézio aqui, a gente vai ver mais como a gente pode construir ele. No caso aqui, ó, a gente forma o trapézio.
a gente divide ele em triângulos e retângulos. Nesse caso aqui, a gente faz uma altura aqui e uma altura aqui. A gente vai ter esse retângulo aqui no meio e esses triângulos na ponta. Esses dois triângulos são triângulos retângulos, correto? E aí separa aqui, aí vai ter um retângulo e um triângulo maior. E esses dois aqui têm a mesma altura. Compreendeu essa parte aqui? Essa é só a forma de ver. Então, a gente vai ver esse trapézio. Quando a gente vê esse trapézio, pela a primeira questão, a gente consegue formar, nesse triângulo aqui, um retângulo maior. Nesse retângulo maior, ele vai ter a mesma altura e uma base do triângulo. Ou seja, se a gente somar os dois, o retângulo e o retângulo do triângulo, ele vai ter um retângulo maior, que no caso é esse cara aqui. Percebe a seguinte coisa. Esse retângulo maior, a área dele vai ser o retângulo, esse retângulo em roxinho aqui, e a metade desse triângulo aqui, da área, ou a área desse retângulo do triângulo. Assim, esse vai definir um trapézio. Ou a gente pode definir um trapézio com essa figura bem aqui. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa que a gente vai dizer na primeira questão. O retângulo nunca movimenta. Não tem como movimentar o retângulo na área desse retângulo maior aqui, que a gente definiu. O que a gente pode movimentar? É justamente a ponta desse triângulo. Que na primeira questão, a gente sabe que se a gente movimentar essa ponta de triângulo, deixa eu colocar essa ponta aqui, essa ponta bem aqui, se a gente movimentar ela, a área desse retângulo que a gente definiu continua constante. Para diferentes posições desse triângulo. E a gente, para isso, para provar isso, a gente vai definir justamente as bases e a altura. A base aqui, no nosso retângulo aqui, ó, ou a base menor, é N. E a base maior, que complementa com a base do triângulo, é M. No caso, vai ser N mais a base do triângulo. Com isso, a gente vai perceber o quê? O nosso triângulo aqui, com base M menos N, vai continuar constante para qualquer ponto que a gente for alterar nesse triângulo. E quando a gente faz isso, estou deixando um pouquinho com você aqui para não perder muito tempo. Quando a gente faz isso, a gente consegue definir vários trapézios diferentes, para posições diferentes. Nesse caso, quando o trapézio está no meio assim, esse trapézio original aqui, isso vai definir essa figura geométrica que a gente definiu no slide passado. E quando a gente movimenta esse trapézio para a esquerda, ou estica ele para a direita, quer dizer, o que só muda aqui vai ser o nosso triângulo. No caso, nosso triângulo aqui movimentou para a direita também. E quando a gente vai completamente para todo para a direita, até chegando aqui, ó, na ponta do nosso retângulo original que a gente construiu, a gente vai ter que o triângulo aqui, ó, vai estar completamente para o lado, ou vai virar um triângulo retângulo. Então, o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Para qualquer movimento ou qualquer estico que eu fizer, continuando na mesmo eixo aqui, ó, do nosso retângulo, a área dele continua igual. Independentemente do quanto eu estico para o lado ou para a direita, para a esquerda ou para a direita. E se a gente continuar esticando para cá, mais para a direita, passando do nosso retângulo aqui que a gente construiu, mesmo assim continua igual. Que caindo justamente que a gente provou na primeira questão, no caso da pergunta do João Lucas,
que é se a gente esticasse o triângulo mais para a direita, ele continua igual. Isso é a mesma coisa para o quadrado, que a gente mostrou lá, e mesma coisa para o trapézio. Se eu definir dois eixos desse triângulo aqui, ó, definir a base do trapézio e a base menor, que no caso essa de cima aqui, quanto mais esticar para a direita ou para a esquerda, a área dele continua constante. Somente o perímetro que muda. Mas nessa propriedade, a área continua constante, mesmo esticando para a direita ou para a esquerda. Compreendi para essa parte aqui? Ok, gente. Vamos lá para as questões, senão a gente vai acabar perdendo tempo. Usando a primeira propriedade que a gente vai controlar, que é a área constante para o triângulo, que é que você acha a área da região preta dessa figura aqui. Sabendo o quê? São compostos por 12 azulejos com quadrados, com lados iguais a 10 centímetros. Ok? Dá uns 5 minutinhos para vocês aí. Exatamente. 200. É uma coisa bem rápida que vocês conseguem fazer com sendo um aluno da UBMEC. No caso, achar padrões. Alguém aqui conseguir achar ou ver um padrão aqui? Me informar qual o padrão que vocês enxergaram? Bem, gente, o padrão que eu estou falando aqui é justamente que o Bolívar acabou de falar, que é a base e a altura desse triângulo aqui e desse triângulo aqui. Que a gente vai usar eles, porque são as únicas coisas que a gente consegue calcular. Como são as únicas coisas que a gente consegue calcular, a gente vai se basear neles, vai achar a área deles, e se a gente tirar a área deles, a gente consegue fazer o quê? Tirar a área deles do quadrado original, o retângulo original, a gente consegue somente a área dos pretos. E por que isso acontece? Se a gente for definir aqui, ó, este triângulo aqui tem uma altura de, vou chamar de um azulejo, um A. E esse aqui também, um A. E a base desse cara aqui, ó, são 5, 6 azulejos, ou seja, 6A. E essa mesma coisa dessa base menor aqui, ou desse triângulo de baixo aqui. Ele vai ter uma base igual a 6A. Como eu expliquei para você. Base igual e altura igual são triângulos iguais, de áreas iguais. Ok? E a gente vai ver esse mesmo padrão aqui. Aqui vai ter uma altura de 2A. E aqui vai ter
uma base de 2A também. E aqui também, 2A, 2A. Tanto que a gente pode definir esses caras aqui como uma corzinha de verde e vermelho. E assim, a gente vai calcular separadamente. No caso, para a região 1 do verde, a gente vai calcular a área desse triângulo. E a região vermelha, a área desse triângulo aqui. E como a gente achou lá, a área de um triângulo vai ser sempre a metade do retângulo que está construído nele. No caso, esse retângulo que a gente construiu aqui. Esse retângulo tem a altura de 2 azulejos, ou seja, 20 centímetros, e uma largura de 2 azulejos, ou 20 centímetros. Se a gente for procurar aqui a área dele, vai ser base vezes altura e dividir por 2. A gente vai achar no total de 200 centímetros quadrados. E a gente vai fazer a mesma coisa para o vermelho. No caso aqui tem uma altura de 1 azulejo e a largura de 6 azulejos. Ou seja, 10 centímetros vezes 60 centímetros. Ia dar 600 centímetros. No caso, esse cara aqui. Agora, isso a gente vai dividir por 2 para achar o triângulo. E vai dar 300 centímetros quadrados. Agora, temos o quê? Temos 2 triângulos verde e 2 triângulos vermelho. Se eu tirar esses triângulos verde e vermelho dessa figura original aqui, vai sobrar somente a área preta. Nessa área preta aqui, a gente vai calcular o quê? Vai pegar a área do retângulo, que é 1.200 centímetros quadrados, e tirar a repetição desses triângulos, os verde e vermelho. No caso, a área do retângulo menos 2 vezes a área do triângulo verde, menos 2 vezes a área do triângulo vermelho. Assim, vai ficar 1.200 menos 400 menos 600. Ou 1.200 menos 1.000 vai dar 200 centímetros quadrados. A área do triângulo, a área da região preta. Compreendeu essa parte aqui? Ação de síntese fundamental. Agora, pular um pouquinho mais o nível para vocês. Na figura ABCD e CEF são quadrados de lado, são quadrados. E o lado do quadrado CEG mede 12 centímetros. Quais são as possíveis valores para o triângulo AEG? Qual o valor da área do triângulo AG? No caso aqui, ó, o lado do quadrado CEFG mede 2 centímetros. Ou seja, esse quadrado aqui, o lado dele mede 2 centímetros. 5 minutinhos para você tentar resolver.
72 centímetros quadrados. Poderia explicar pra gente, William, como chegou a esse resultado? Eu chamei o lado do quadrado ABCD de L. Aí, a partir dessa informação, eu construí as áreas dos triângulos ABCE, AB, AB, no caso ABE, GFE e ADG, em função de L. Aí eu somei a área dos dois quadrados e subtraí a área desses triângulos menores que eu falei. Aí o resultado deu 72 centímetros quadrados. E independe do valor do lado quadrado maior. Boa. É uma maneira bem inovadora. Você conseguiu enxergar bastante aqui. Caraca, mano. Pois bem, gente, vamos fazer aqui? O nosso amigo aqui, ele decompôs em três quadrados. Três triângulos, correto? Aí tirou da área, da área total. Dessa área total, ele fez um retângulo, parece. Desse retângulo, ele tirou as áreas brancas, ou a área que não é sombreada. Daí chegou no resultado. Que é uma resposta bem válida. Mas como que a gente vai explicar aqui? A gente vai usar o conceito que a gente achou na primeira questão, que no caso, das áreas constantes de triângulos, denominadas para duas retas paralelas. A reta que a gente vai utilizar aqui vai ser justamente essa diagonal desse triângulo, desse quadrado CEFG, que no caso vai ser GE. O GE é uma diagonal. Então a gente vai definir a outra diagonal, no caso do quadrado BCDA. A diagonal aqui vai formar um ângulo de 45 graus, com base com o ângulo definido com a base dos quadrados. No caso, são linha reta. Ou quando esses quadrados são colineares, então estão na meia reta. Assim, definir o ângulo dessas retas, a partir dessa base, ele vai ter o quê? O ângulo dessa reta aqui, ó, essa diagonal de AC, é 45 graus. Isso vai ser a mesma coisa de GE, que vai formar também 45 graus. Que no caso é esse ângulo aqui. Como as duas retas têm o mesmo ângulo, então elas são paralelas. Elas não se tocam. Assim é válido para o nosso conceito da primeira questão. Que é o quê? A gente já definiu um ponto aqui. Um ponto. E esse ponto vai ser a nossa altura. Quando eu falo altura, é a distância entre essas duas retas. No caso, a partir do ponto G aqui, a distância dessas duas retas, a gente vai chamar de XG. O XG vai ter um ângulo de 90 graus para essa reta vir aqui. Assim, ela vai ser a nossa altura. E nossa base do nosso triângulo aqui, no caso, esse triângulo cinzento aqui, que a gente quer encontrar, vai ser GE. Como eu expliquei para vocês, mesmo esticando o nosso ponto aqui, esse X aqui, ó, esticando para cá, o nosso triângulo, a área esse cara continua constante. Ou seja, isso é a mesma coisa que eu pegar esse ponto e arrastar para cá. É ter o quê? Um ponto aqui, vai puxar uma linha aqui e vai até essa área do triângulo aqui, onde a altura vai ser XG e a base vai ser esse GE. Ok? Quando eu puxei aqui, eu teria essa área aqui, que vai ser a mesma coisa da nossa área cinzenta, que a gente quer encontrar. Mas só aqui a gente não consegue calcular, porque a gente não tem ferramentas para, fácil dizer, encontrar o valor correto. No caso aqui, a gente não tem ângulo ou nem a altura do triângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar arrastando esse cara. Quando eu aprovo essa reta aqui, ó, vai ficar mais nítido aqui.
quando eu prolongo essa reta aqui, ou essa diagonal, ela até chegar no ponto P. Desse ponto P, a gente pode usar de novo a altura desse triângulo, no caso XG, e colocar para cá. Essas duas retas aqui, ó, elas vão ser paralelas, ou vão ser a nossa altura do nosso triângulo. Então, o que acontece? Aqui é um retângulo, correto? E o triângulo está aqui nessa ponta. Percebe que a gente pode arrastar esse triângulo aqui até essa ponta aqui. Nosso, na nossa reta. E quando a gente arrasta esse ponto aqui, a gente vai ter essa área aqui. Que vai ser justamente a metade da área do quadrado, de lado 12. Então, eu peguei esse ponto aqui, do nosso triângulo original, o cinzento, e arrastei para cá. O valor continuou constante. E a partir daqui, eu achei mais ainda para obter o ponto C. Do ponto C, ele vai ter o quê? Vai ter aqui e vai fazer diagonal, ou a base, com a GE. E quando eu faço isso, a área dele vai virar praticamente a metade do quadrilátero. De CEFG, de lado 12. Assim concluindo aqui. 12 vezes 2, que é a nossa área do quadrado que a gente achou. E a gente vai dividir por 2, que é a área do nosso quadrado, vermelho. Que vai ser 72. Ou seja, 72 vai ser a área do nosso quadrado cinzento. Sim, Gabriel, Orlando. Horta. Vai falar, Sabrina. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Digamos assim, se uma questão desse tipo caísse no nível 2 da UBMAP, que eu teria que explicar todo o detalhamento, se eu alegasse que eu fui arrastando, como a gente fez ali, seria válido ou eu teria que ter alguma especificidade melhor ali, maior, digamos assim? Ou eu Quando eu poderia falo, só alegar? é uma dúvida bem boa. E como escrever a resposta? No caso aqui, você vai explicar somente as seguintes coisas. Que esses caras aqui, essa reta aqui, que a gente formou aqui, são paralelos. E que a base aqui vai estar em uma dessas retas. Que no caso vai estar na reta GE. Essa reta GE é paralela com a reta AC. Ok? Somente isso. Você já pode dizer o quê? A distância dessas duas retas vai ser a nossa altura. Então, qualquer triângulo que formar aqui dentro, ter na mesma base, vai ter a mesma área. Somente isso. Então, vai dizer o quê? O triângulo AGE está nessas retas, tem base GE e altura GX. Ou GX. Isso vai ser equivalente a dizer que GE, caraca. O triângulo ACGE é igual ao triângulo GCE. Praticamente o conceito. Retas paralelas, com o triângulo com a mesma base, tem a mesma. Qualquer triângulo nessas retas paralelas tem as mesmas áreas. Mais ou menos isso. Agora eu entendi. Obrigada. Tá. Não sei como é que eu posso explicar isso para vocês, porque é questão de geometria plana. E é bem complicado, sincero. Estou suando assim com vocês. Mas são conceitos assim que só a gente observar aqui, essas duas retas são paralelas, então qualquer triângulo que eu formar aqui, mantendo a base, vai ter a mesma área. Então, se essa reta aqui pega essa reta, se essas duas retas são paralelas, então esse triângulo aqui vai ser igual a esse triângulo aqui. Porque o ponto C está nessa reta que a gente definiu, que está paralela. E continua na mesma base. Mais ou menos isso.
E a gente vai usar a mesma coisa nessa questão. Que, no caso, construa um triângulo que possua a mesma área do quadrilátero ABCD, da figura abaixo. Vocês vão ver muito isso em geometria plana. Tem coisa bastante óbvia, mas você consegue construir de maneira muito complexa. Aí o professor vai lá, só você considerar isso, 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 e você consegue achar a resposta. De uma maneira muito simples. Isso é questão de treinamento, gente. Vocês vão ter essa sabedoria ou esse pensamento se você fazer muita questão de geometria plana. Ok? Vocês só vão ver aqui, resolve isso aqui e já resolveu. Então,
Professor, você está mutado. O que acontece? O que acontece? Você fez essa linha aqui e dividir esses dois triângulos. Só que, ok, você considera esses dois são iguais. Mas por quê? Essa base, se a gente for definir essa base aqui, e a altura dela, a gente não tem como garantir que elas são iguais. Entende? E mesmo você dizendo que eu posso fazer uma diagonal assim e assim e definir que essas duas são iguais. Caso não pode. Que pelo teorema no caso dos quadriláteros, o que ia ser igual aqui ia ser justamente esses dois caras aqui. E esses dois caras iam ser iguais a esse cara aqui. Isso ia ser igual. Bem, gente, o que a gente está pedindo aqui é justamente você fazer a forma geométrica construída, sem somar áreas, praticamente. É você desenhando. Você tem uma reta paralela ao segmento DB. Boa. Boa. Exatamente isso daí, William. Exatamente isso. A gente vai fazer uma reta paralela. Porque o que, que a gente quer fazer que é construir, não somar áreas. E como a gente faz isso? A gente vai definir uma reta qualquer. Pelo William que ele fez pelo DB. Mas a gente pode fazer pelo AC. Somente essas duas opções. AC ou DB. A partir do AC, a gente pode definir outra reta paralela a ele. No caso, a gente vai definir essa reta aqui. Está em vermelhinho. E essa reta, eu só falei que é paralela. Então, eu não usei nenhum conceito aqui. Eu só defini que era paralela a essa reta AC. A partir dessa reta, a gente vai definir um ponto que vai ser a interseção do... Quando a gente estende a linha BC. Quando a gente tem essa linha BC e continua essa reta, a gente vai tocar em um ponto P, qualquer. A partir desse ponto P, a gente vai fazer outra reta e vai de P até A. No caso, essa nossa reta azulzinha. E pronto, a gente formou essa figura aqui. No caso, a nossa área aqui será que a gente tem originalmente, essa área aqui. E a gente quer encontrar um triângulo de 3 lados e ter a mesma área. E no caso, vocês podem ver aqui no padrão aqui, ó. Temos duas retas paralelas e triângulo de mesma base. Ou seja, a base aqui ia ser AC. Então, se eu pegar esse cara aqui e arrastar para cá, nosso ponto P, ele vai ser colineado ao nossa reta aqui, nessa extensão aqui, com essa reta aqui. Ou seja, essa área aqui, vou pintar em vermelho aqui, vai ser igual. Vai ser igual a essa área aqui. Correto? Aí, o que acontece? Se eu não faço isso, eu teria que essa área aqui, somada com essa área aqui, vai ser nosso quadrado original. Se essa área aqui é igual a essa área aqui que a gente fez aqui, então se a gente pegar essa área aqui e somar com essa área aqui de esse quadrado aqui, esse triângulo CAB, ela vai formar um triângulo maior. Nesse triângulo maior vai ser a soma dessas duas áreas. Faz sentido para vocês? Alguma pergunta nesse caso aqui? Nesse caso?
porque sem pergunta, né? Então, bora para a próxima. Que no caso, a gente vai chegar para a área de círculos. A gente sai da área dos triângulos e agora vai entrar em área de círculos. E mais especificamente para a área de setores. No caso, a fórmula geral de um círculo aqui vai ser R ao quadrado vezes π. Sendo o R sendo a metade do diâmetro do círculo. Todo mundo sabe disso, certo? Só que eu quero que vocês aprendam o seguinte: a forma do setor. A forma do setor aqui, por exemplo, esse setor aqui, percebe que ele está pegando um quarto da área do círculo original, certo? Então, vai ser o quê? Vai ser a área do nosso original, π vezes r ao quadrado, dividido por um quarto, ou vezes 25%, já que um quarto é 25%, tá? Você pode escrever de dois jeitos. Π vezes r ao quadrado vezes 25% dele, que no caso vai ser nossa área vermelhinha aqui, ou π vezes r ao quadrado dividido por 4. Só a mesma coisa. E como o nosso setor aqui é um quarto, o ângulo que vai formar aqui vai ser 90 graus. Justamente porque, para definir a fórmula geral aqui, que eu não acabei não colocando, a fórmula geral aqui, para o setor, ou a área do círculo, vai ser π vezes r ao quadrado, vezes o ângulo do nosso setor aqui, o ângulo do nosso setor aqui, que eu vou chamar de Azinho, dividido por 360 graus. No caso, ao todo. Ok? Quando a gente vai para a metade do triângulo, do círculo, vai ter o quê? Π vezes r ao quadrado vezes 50% do círculo, que é a metade, então é 50%. Ou πr ao quadrado dividido por 2. Se a gente for colocar aqui, ó, esse ângulo aqui é 180 graus. Então vai ser o quê? Π vezes r ao quadrado vezes 180 graus dividido por 360. No caso, vai ser 1 sobre 2. Custo da mesma coisa. E quando a gente vai aumentando mais, aumentou um quarto aqui, a gente vai ter o quê? O ângulo formado aqui, vou colocar em azul, o ângulo formado aqui vai ser 275. Opa, 275. 270. 270. Aí vai ser o quê? Π vezes r ao quadrado vezes 270 dividido por 360. Que no caso, a gente vai chegar a 75%. Vai fazer essa divisão. E para o ângulo completo, ou a figura completa, a área do círculo completo, entendeu o quê? Que aqui é 360 graus, então vai ser π vezes r ao quadrado vezes 360 graus dividido por 360 graus. Que no caso é 100%, né? Aí vai ficar π vezes r ao quadrado vezes 100%. E isso simplifica muito a nossa fórmula. Isso para o ângulo de 360 graus. Compreendi essa parte aqui? É como se estivesse mexendo com pizza. Eu quero 50% de pizza, 25% da pizza, 75% se você for guloso, ou 100% se você for o dono. A partir daqui a gente vai fazer essa fórmula, essa questão aqui. Ele fala, em um quadrado de lado 2, a região sobreada é um setor circular, eu não sei qual é o ângulo dela. Acha o valor da área da região sobreada. Aí.
pi, gente. Uhum. Estão absolutamente corretos. O que acontece? O nosso região aqui é um quadrado, isso é correto? Então, pela definição do nosso quadrado aqui, que a gente definiu lá no começo, o quadrado, todos os ângulos dele são 90 graus. Todos os ângulos dele são 90 graus. Se todos os ângulos dele são 90 graus e o centro do nosso setor circular é esse ponto aqui, então, o que acontece? O ângulo que vai formar nosso setor circular será justamente o ângulo do quadrado, que no caso 90 graus. Aí a gente só substitui na fórmula. Pi vezes r quadrado vezes 90 graus dividido por 360. Isso vai dar 25% da área do círculo, que no caso, um quarto. E quando a gente for substituir o r por 2, aí vai ficar 4, r quadrado. Aí fica 4 vezes um quarto. Vai ficar 1. E no final vai sobrar somente o nosso pi, que a gente sempre conhece. E o pi. Então eu compreendi essa parte aqui, bem simples, né? Bom. Agora eu quero que vocês calculem essa parte aqui. No caso, em um quadrado de lado 2 centímetros, vou traçar setor circular de 90 graus, de raio de 1 centímetro em cada canto do quadrado. Ou seja, tem esse canto aqui, esse canto, esse canto e esse canto. Eu vi um setor circular de 90 graus. Aí, daí, logo em seguida, eu fiz um círculo de raio 1 centímetros no centro desse quadrilátero, no caso desse centro aqui. Aí eu formei um círculo a partir dele. Assim, pintando a interseção desse círculo e setor circular, qual era a sombreada? No caso, a interseção ia ser esse cara aqui. Essa região preta. Calcula aí. Acho que vocês estão esquecendo de algum lugar. Gente, você consegue enxergar direitinho o padrão aqui. Só você prestar um pouquinho mais de atenção. Correto, Bolívia? Bárbara deixar os outros tentar fazer também. Acho que todo mundo consegue fazer esse daqui. É bem simples.
Bom, minha gente, bora? Então, gente. Existem duas maneiras que você tem que fazer essa questão. Ou você divide em caso muito pequeno, ou você generaliza para casos maiores. No caso pequeno, você divide esse cara aqui em 4 quadrados. Tudo de lado 1. Aí aqui, tem um setor aqui, e essa área branca que ele deixa quando você tira esse setor. Você vai perceber que essa área aqui vai ser igual a essa área aqui. Se você fizer desse lado aqui. Essas duas são iguais. Então, você vai ter que essa área aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, e essa daqui são iguais. Esse é um jeito de você fazer. É você tirar do triângulo original. E o outro jeito que eu coloquei aqui no slide foi um jeito mais generalista. No caso, é você observar que tem o quê? Nessa figura aqui, a gente consegue enxergar um círculo que está pegando a região todinha do meio. E você consegue imaginar que tem setores aqui, que está deixando somente a área branca do meio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar em duas situações. Ou você calcula a área branca do meio, ou você calcula a área dos cantos branca. Para calcular a primeira área dos cantos branca, aí já vê que tem que a área dos cantos branca, se a gente for tirar, vai sobrar um círculo. E esse círculo é justamente o que a questão fala, que é o círculo de raio 1. Então, vai ser esse raio, esse círculo, essa área aqui desse círculo, menos a área do quadrado. E no caso, como o círculo tem o raio 1, então a área dele vai ser π. E como o quadrado tem área igual a 4 centímetros quadrados, temos o quê? A área do quadrado é menos a área do círculo. A área do quadrado é 4, a área do círculo é π. Então vai ser 4 menos π. Ou pode-se dizer 4 menos π centímetro quadrado. A área desses carinhos brancos aqui, ó. Desses cantos. Agora a gente vai calcular a área do meio. Como a gente faz isso? É só a gente perceber que a gente fez setores circulares em todos os cantos. Ou seja, tem um setor aqui, um setor aqui, um setor aqui e um setor aqui. Isso, quando a gente faz esses setores, vai sobrar somente a área do meio, que é a área branca. Então, a gente vai fazer. A gente vai somar esses setores aqui, a área deles, e tirar do quadrado original. No caso, temos 4 setores aqui de 90 graus. Se a gente for somar tudo, vai dar um círculo completo. Ou seja, a área do círculo vai ser π, já que tem raio 1. Então, vai ser 4 menos π. A mesma coisa. Aí o que acontece? A gente tem a área dos cantos e a área do meio. E a gente quer a área preta. Assim a gente pega o quadrado original, que é 4 centímetros, menos a área da branca central, que é 4 menos π, menos a área da branca do canto, que é 4 menos π. Isso, quando a gente for fazer, esse cara aqui vai ficar positivo, e esse 4 aqui vai ficar negativo. Vai ficar 4 menos 4 menos 4. Ou vai cortar o 4 aqui com esse 4. E somar os 2π, vai ficar 2π menos 4. Ou 2 vezes π menos 2 centímetro quadrado. Exatamente. É dividir em passo em passo. Então, eu compreendi essa parte aqui, consigo fazer de boa? Sem dúvida. Aí a gente vai para a parte de dizer que eu vou subir um pouquinho mais de nível. O nível que eu vou subir aqui vai ser o seguinte. A figura base... Oi? A figura abaixo, ABCD, é um quadrado de lado 1. D, E, B e C,
C e A são arcos de circunferência de raio 1. Calcule a área da região sobreada. No caso, esse arco ia ser esse cara aqui, ó. Esse cara aí todinho. Aqui é um arco de circunferência. Isso é a mesma coisa que ele também está dizendo que esse cara aqui, ó, é um arco de circunferência também. Aí forma essa figura. E a região que não toca ou não está sobreposta com essas arcos de circunferência vai ser nossa região preta. Tá bem aqui. Quero achar o valor dessa região preta. Hum,
Isso aí, William. Pode explicar como é que você chegou aí, nesse resultado? Eu notei o seguinte: do ponto E até o ponto D é o raio da semicircunferência, que vale 1. E do ponto E até o ponto B também é o raio da circunferência, do setor circular. Então, aí formamos um triângulo equilátero. Como os ângulos internos do triângulo é 60 graus, então quer dizer que os ângulos dos lados, o ângulo EDC e EAB medem ambos 30 graus, porque tem que somar ângulos de 90 graus. Então, eu calculei a área total menos a área do triângulo equilátero e menos essas duas áreas desses dois setores de 30 graus. Aí eu cheguei no resultado. Exatamente, William. Uma objeção errada. Acontece. O que eu perguntei para vocês, não sei se vocês conseguiram por não ter pegar essa sacada, não saber a forma do triângulo equilátero. Mas foi isso que eu perguntei para vocês na enquete. Se você sabia da fórmula. Por quê? Aqui vai em consideração que você sabe o quê? A forma do setor e a forma do triângulo equilátero. Maravilha. Saber que o triângulo equilátero, os lados dele tem lados de 60 graus. Você sabendo disso, você consegue fazer para qualquer, qualquer passo que você consegue. No caso aqui, uma observação que você fez, ou a gente vai fazer, é que o raio D é o raio do setor circular ACD. E no caso, falando que é raio 1. Então, esse cara, e esse cara aqui também, que é o raio de AE, do setor circular B, D, A, que também está dizendo aqui, ó. Cadê? Ah, oxi. Pega o setor aqui. DB, DB tem um raio de 1 centímetro, 1 centímetro. Aí daí o quê? Esse cara aqui é 1, esse cara aqui também é 1, e esse cara aqui também é 1, já que é o lado do quadrado que também está dizendo que é 1 centímetro. Aí o que acontece? Aqui é um triângulo equilátero, você consegue ver. Os lados são tudo igual. Então, o lema 3, que a gente vai dizer que é verdade, os triângulos todos, o triângulo equilátero tem todos os ângulos iguais a 60 graus. Então, a gente vai substituir esse triângulo aqui e colocar os ângulos dele. No caso, esse ângulo aqui, B, roxinho ou laranjinha, vai ser 60 graus. E você vai observar a seguinte coisa. Esse ângulo de 60 graus está constituindo o ângulo de 90 graus do quadrado. Então, se aqui é 60 graus, aqui vai ser, para formar no ângulo de 90 graus, tem 30 graus, não é não? Daí, fazer essa mini fórmula aqui, ó. Ó, os dois ângulos aqui. Você vai chegar que o quê? Esse setor aqui, ó, circular aqui, tem um ângulo de 30 graus e o raio dele é 1 centímetro. Ou 1. E esse setor circular aqui tem um ângulo de 30 graus e o raio dele é 1. E vai complementar essa parte todinha aqui. E esse cara aqui vai complementar essa parte todinha aqui. E o triângulo vai pegar essa parte aqui. Então, acontece. Se eu calcular a área desses dois setores, somar mais a área do triângulo equilátero e tirar do quadrado original, vai sobrar somente essa parte aqui, que não foi marcada ainda. Que é justamente a área que a gente quer encontrar. Portanto, a gente vai calcular do triângulo equilátero, que é 1 centímetro, 1 ao lado, ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 1 vezes raiz de 3 sobre 4. Para esse resultado aqui. Aí, esse setor circular, como a gente já sabe,
π vezes o raio ao quadrado, que é 1, vai ficar π vezes 1, vezes 30 dividido para 360, ou seja, 1 sobre 12. Vai ficar π sobre 12. E o outro é a mesma coisa, já que tem o mesmo ângulo e o mesmo raio, vai chegar no mesmo resultado. Assim, a gente vai chamar de S a área que a gente não quer, que é essa área aqui que a gente demarcou aqui. Aí vai ser a soma dessas três áreas. Quando a gente somar essas três áreas, vai chegar em 3π mais 2π sobre 12. E como eu falei, essa área essas são as áreas que a gente não quer do quadrilátero. Então, para a gente ter a área que a gente quer, a gente vai tirar essa área do quadrilátero. No caso, quadrilátero total é média área 1. Isso vai ser 1 menos a área que é da região que a gente não quer, que é 3π, 3, ou 3 raiz de 3, mais 2π sobre 12. Quando a gente faz essa conta aqui, essa continha, mas vai chegar em 12 menos 3 raiz de 3 menos 2π sobre 12. Que é justamente a mesma coisa que o William falou no chat. Então, vamos compreender essa parte aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Dá para você consegue, Bonito. Que no caso vai ser essa nossa última questão do dia. Essa questão fala o quê? Na figura ABC é um triângulo de retângulo com ângulo reto na vértice A. Esse vértice aqui é o ângulo reto, tá? Ou ângulo de 90 graus. BFAC, BFAC, esse cara todinho aqui, ó. BFAC, essa região branca aqui. AHB, AHB, essa região bem aqui, ó. Com essa região branca aqui. AGC, AGC, essa região bem aqui, ó. Com essa região branca aqui. São semicírculos de diâmetro BC, AB e AC, efetivamente. Use que esse quadrado é igual a B ao quadrado mais C, AC ao quadrado. A constatação das áreas da figura sobreada seria como luna, nulas, lunas de Hipócrates é igual à área do triângulo ABC. Essa questão é muito simples, muito fácil. Só tem pode dizer, um pulo gato. Tem um pulo gato bem essa questão que você consegue fazer ela rapidinho. Vou dar no máximo 5 minutinhos para você responder. Enquanto isso.
Gente, vocês conseguiram resolver? Aí, Rodrigo, pode falar pra gente como você conseguiu resolver? Ó, a gente tem três semicircunferências de diâmetro BC, de diâmetro AC e de diâmetro AB. Se a gente pegar a área da semicircunferência de diâmetro CB, a gente vai ficar π, que multiplica BC sobre 2 ao quadrado. E a gente tem que a área que fica ali entre essa área menos a área do triângulo ABC, você vai ter que vai ser π, que multiplica BC sobre 2 ao quadrado, menos AB vezes AC sobre 2. Daí a gente tem que das outras semicircunferências, a gente vai ter que uma vai ter área πAC ao quadrado sobre 4 e a outra vai ter πAB ao quadrado sobre 4. Então, se a gente subtrair as áreas das semicircunferências das semicircunferências menores da área que fica entre ali a circunferência maior Essa e aqui. o triângulo ABC, a gente vai ter que vai ficar πAC ao quadrado sobre 4 mais πAB ao quadrado sobre 4 menos πBC ao quadrado sobre 4 mais ABAC. Daí, nos primeiros termos, a gente pode colocar π sobre 4 em evidência, que vai ficar π sobre 4, que multiplica AC ao quadrado mais AB ao quadrado menos BC ao quadrado. Isso mais ABAC sobre 2. E daí a gente tem que, como AC ao quadrado e AB ao quadrado, mais AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado, a gente vai ter que o π sobre 4 multiplica 0. Então, no final, a expressão toda vai sobrar só AB vezes AC sobre 2, que é a área do triângulo ABC. Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa. Você fez uma parte bastante complicada. Porque você considera as áreas como a própria fórmula das áreas. No caso, essa área aqui, ó, do BC que você falou, tem raio tal, você falou, raio BC sobre por 2, a quadrado, vezes π sobre 2, correto? Certo. Aí você fez as fórmulas trabalhando acima dessas áreas, dividido por 2. Mas, o que acontece? Isso vai complicar a sua vida. Porque, o que acontece? O que está perguntando aqui? As áreas do triângulo, dessa região preta aqui, é igual à área desse cara aqui. Se você tiver uma forma ou uma maneira de simplificar as fórmulas que você acabou de falar, colocar somente a área do tal figura, você também vai conseguir resolver. Porque o que você tá tirando e colocando de volta, né? Pegando mais área, tirando e colocando, tirando e colocando. Então, quando você for trabalhar esse tipo de questão, você vai o quê? Ah, tem essa área aqui, vou chamar de área tal coisa. Isso vai ser igual a esse daqui. E essa área aqui vai ser igual a tal coisa. Essa daqui vai ser igual a tal coisa. Aí, a partir desse trabalho, você consegue faturar em problemas menores. E aí o cálculo fica muito mais simples. E bem mais entendido. Mas eu sei que você fez e foi o pensamento que a gente vai fazer agora. Tá correto. Pois bem, gente. Como é que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai identificar as figuras que tá aqui. No caso, as figuras aqui temos o quê? Esse semicírculo, que é a metade de um círculo, que tem diâmetro AC. E esse semicírculo aqui, HB, que o diâmetro vai ser AB. Esse semicírculo tem a metade de um círculo também, tá?
E quando a gente for identificar o maior aqui, esse cara aqui, ó, temos que essa região branca aqui, nossa figura, é um semicírculo de diâmetro AB, CB. Aí tem o quê? Esse círculo é a metade de um círculo também. Então a gente vai ter sempre metade de um círculo em cada ponto. O que acontece? Já identificando aqui. A gente vai definir esses AB, AD, AC, esses diâmetros, como alguma forma. No caso, eu vou definir aqui o AB, BC, como 2C. O C, sendo C o raio. AB como 2B. E o AC sendo 2A, que aqui é para ser A. O Azinho também sendo um raio. Aí quando a gente faz isso, aí tem que as áreas do semicírculo vai ser o quê? A área do semicírculo AHB vai ser esse cara aqui. Que vai, se a gente for chegar no final, a gente vai chegar nesse cara aqui. Por que eu quero chegar nesse cara aqui? Porque o que de fato eu quero fazer é usar esses lados aqui. Então, então o que eu vou fazer? Tem aqui a área do nosso círculo, esse cara aqui. E eu quero que apareça 2B aqui, dentro desse elevado a 2. Então, 2B elevado a 2, ou 2 elevado a 2, 4. Então, se eu multiplicar 4 em cima e 4 embaixo, não alterei nada, continua a mesma coisa. Coloco 2 ao 4 como 2 elevado ao quadrado, junto os quadrados, vai ficar 2B elevado ao quadrado, vezes π sobre 8. O 8 é justamente 4 vezes 2, tá? E esse 2B vai ser justamente o AB a quadrado. Ok? A gente não alterou nada, a gente continua a mesma fórmula. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer para o semicírculo. O semicírculo AGC, que é esse semicírculo aqui. Aí vai chegar no final, tem o AC a quadrado vezes π sobre 8. AC sendo o diâmetro aqui. E a gente vai fazer por BFAC, que é esse semicírculo maior aqui. Com diâmetro BC. Aí vai ficar BC a quadrado vezes π sobre 8. Esse vai ser a nossa forma da área. Por que eu quero que você faça isso? Pense nisso. Porque, olha só. Tá vendo que aqui tem um AB a quadrado, AC a quadrado, BC a quadrado? E todos eles estão multiplicando por π sobre 8? Então, a gente faz aqui, esqueci de falar para vocês, que é justamente a decomposição das áreas. Decomposição das áreas, no caso da área AGC, essa área grandona aqui, vai ser justamente a área que a gente quer, essa área preta aqui, GACE, mais a área que a gente não quer, que é EC, ok? É também a mesma coisa com essa área aqui, HAB, que vai ser a área que a gente quer e a área que a gente não quer. E a área grandona, que é a área do BFAC, vai ser justamente a área que a gente quer, que é esse triângulo aqui, ABC, mais a área que a gente não quer, que é esse cara aqui e esse cara aqui. Ok? Daqui só uma modelo. O que acontece? Olha só esse carinha aqui. Percebe que esse daqui é uma constante, certo? Que é um termo de Pitágoras. BC a quadrado mais AB a quadrado mais AC a quadrado. Mas percebe que esses quadrados não estão na mesma coisa no nossa forma de área de semicírculo que a gente encontrou? Isso você vai perceber multiplicando dois lados por π sobre 8. Tendo que o quê? BC a quadrado vezes π sobre 8 é igual a B a quadrado vezes π sobre 8 mais AC a quadrado vezes π sobre 8. Esse cara aqui é justamente a área desse cara aqui é maior. Esse cara aqui vai ser a área desse AHB, esse cara aqui. E esse cara aqui vai ser justamente a área do AGC. Certo? E a gente vai fazer o que com isso daqui? A gente vai decompor o que a gente achou ali. Isso aqui
colocar aqui, logo as fórmulas. Sei que esse cara aqui, ó, esse cara aqui é igual à área ABC mais AEC mais APC, ABF, que vai ser justamente essa fórmula aqui, que vai ser igual a AHP, que é justamente esse cara aqui. Deixa eu colocar também. E esse cara aqui, a gente vai substituir esse cara aqui. Deixa eu colocar aqui. Perceba a seguinte coisa. Temos coisa repetida. Aqui desse lado tem área AFB. Desse lado também tem área AFB. A gente corta. Aí nesse lado aqui tem área ASC. E esse lado aqui também tem área ASC. Quando a gente faz os cortes, cancela os termos, tem o quê? A área ASC é igual à área HFBF, que é justamente essa área aqui, essa região preta aqui, mais a área GACE, que é justamente essa área aqui. Então, se esse cara é a soma das áreas que a gente quer, então a área sobreada, que é justamente a área que a gente quer, vai ser igual à área ABC, que é justamente a área do que está escrito. Então, eu compreendi essa parte aqui? Dúvidas? Perceba a seguinte coisa. Eu usei uma tática de quê? Observar que as áreas tem 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 um termo aqui, vezes π sobre 8. Então, todas as áreas é assim. Se eu multiplicar os dois lados π sobre 8, então eu vou ter justamente as áreas. Aí eu não vou precisar calcular as áreas necessariamente lá. Só vou precisar alterar as regiões. Fazer um jogo de cintura das regiões. Aí cancela, e acaba encontrando a área que a gente quer. Ok? Essa casa é ótima. E 7,5. Ninguém tem dúvida aqui?